É dia de live e o livro analisado vai ser Mostre o seu trabalho, de Austin Kleon. Nós vamos falar aqui sobre algumas dicas que esse autor dá a respeito de como você pode apresentar o seu trabalho e atrair pessoas interessadas, ou seja, aquelas que valorizam o que você faz. Quantas vezes a gente tem um trabalho que a gente acha que é tão especial, que é tão importante, e às vezes fica um pouquinho desanimado, achando que as pessoas não valorizam, não dão atenção. Pois é, ele apresenta algumas dicas que podem te ajudar a fazer com que seu trabalho possa ser mostrado para o mundo. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração inicialmente é que nós estamos em outros tempos. Ou seja, o autor coloca aqui artistas, como por exemplo Michelangelo, Leonardo da Vinci, faziam grandes obras artísticas, porém, como ainda não existiu o advento da tecnologia, eles só mostravam basicamente o quê? O resultado. Era esplendoroso? Fazia sucesso? Sim, mas eles não tinham a oportunidade de apresentar o processo desse trabalho. Então ele coloca como uma das dicas importantes para que as pessoas possam ter interesse em relação ao seu trabalho é que você mostre o processo até chegar àquele resultado. Porque as pessoas, na verdade, elas gostam de acompanhar o passo a passo, elas gostam de saber como aquilo foi feito, além do fato de que é importante que também você tenha sempre uma possibilidade ou encontre uma forma de contar a sua história. Ou seja, quem é você? Por que isso é tão importante? Por que isso é o seu propósito, é a sua missão? Por que aquilo que você produz é algo que é tão valoroso assim para você? Então, à medida que as pessoas se conectam com você, com a sua história, com a importância que você dá ao trabalho que você faz, é evidente que você vai atrair as pessoas certas, porque também é preciso considerar que você não deve estar preocupado o tempo todo com quantidade de seguidores, mas com a qualidade desses seguidores. Ou seja, desde que você tenha poucas pessoas, mas que elas de fato estejam conectadas com a sua arte, com aquilo que você trabalha, você já está trilhando um bom caminho. Do que de repente ter muitos seguidores, mas essas pessoas estão ali ou só por curiosidade, ou só porque passaram ali, viram seu perfil, mas não se conectam em nada com aquilo que você tem. Enfim, não vai fazer a mínima diferença. Então se preocupe sempre com qualidade e não com quantidade. Então não fica lá olhando, mas fulano tem não sei quantos mil seguidores e eu não tenho. Mas o importante é que você mostre e se conecte. Então isso é que você tem que levar em consideração. Outra coisa muito importante é que você não precisa ser famoso para mostrar o seu trabalho para o mundo. É importante que você seja autêntico, que você seja uma pessoa perseverante, que todos os dias você se dedique a dar continuidade ao seu trabalho, mesmo que você não tenha uma audiência assim tão grande nos primeiros momentos em que você desenvolve esse seu trabalho. Porque quando a gente começa a fazer uma coisa e dá um determinado tempo e a gente não vê os frutos que a gente queria ou as conquistas que a gente queria ou tinha projetado, a tendência é o quê? Desanimar. E aí o autor, ele diz assim, não desista, não desista. Você tem que continuar. Vai chegar um momento em que as pessoas certas vão ver aquilo que você faz, vai chegar um momento em que as pessoas que realmente valorizam o que você faz vão se conectar com você. Então é uma outra dica muito importante para que você não desista durante a sua jornada, né? Que você persevere e continue acreditando no seu trabalho. Uma outra dica muito importante do autor é sobre a questão de você dar crédito certo e não compartilhar. O que é que isso significa? Quando você, por exemplo, se inspira na obra, no trabalho de alguém, numa postagem de alguém numa rede social, é muito importante que você deixe claro que você usou como fonte aquelas informações que foram retiradas de um outro perfil ou de uma outra pessoa. Você não pode tomar para si aquilo que você, entre aspas, vamos dizer assim, né? Copiou de alguém. É importante que você compartilhe coisas que você gostou, que você achou, isso aqui foi legal, acho legal compartilhar também no meu perfil. Mas é importante dar crédito. Isso é ético, isso é responsável e é muito importante, até para que a sua audiência também lhe dê credibilidade. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo vai ser comparado com algo que foi feito anteriormente e aí você cai no descrédito, né? Ou seja, você está só utilizando o conteúdo de outras pessoas sem ser você aquele que dá crédito àquilo que você simplesmente tirou a informação de outra pessoa.
Uma questão importante é conte histórias. Conte coisas comuns sobre a sua vida. Não precisa ser uma coisa assim, de ordem pessoal, íntima, que você não quer revelar. Mas situações que muitas vezes fazem com que as pessoas se identifiquem com você. Vejam que elas são como você. E que não crie essa barreira, né, essa coisa tão distante, como se você fosse um ser, né, que praticamente não é real. Então, tomem bastante cuidado com essa questão do sempre falar com as pessoas, buscando essa conexão. Conte suas histórias, coisas que aconteceram com você, questões que você acredita que dentro do seu trabalho vão ter um link ali que vai ser bom para fazer as pessoas refletirem ou se engajarem mais com o seu trabalho. Então o autor ele coloca isso. Muitas vezes a gente vê as pessoas postando coisas da vida pessoal, né? Tem muitos perfis que fazem isso, já com essa tentativa de conectar, mas ele diz, não faça só isso, porque na verdade você só mostra aquilo que você quer, né? Aquilo que você acha que é relevante para a apresentação do seu trabalho. Mas você pode também, por exemplo, contar a sua história até no nível mesmo do processo da execução do seu trabalho. Você construindo, você produzindo, mostrando os bastidores. Como é que aquilo foi feito? Como é que aquilo foi produzido? Então é importante que você também veja essa questão. E até eu coloquei uma citação aqui do autor que eu acho que é bem legal, que ele diz assim, as histórias que você conta sobre o trabalho que faz têm um efeito enorme em como as pessoas sentem e entendem o seu trabalho, o que afeta como dão valor a ele. Então, quando você conta as histórias daquilo que você produz, você imediatamente, você também acaba não só ganhando olhos, você na verdade acaba conquistando os corações. Então, essa conexão é muito importante. Outro ponto que eu acredito que seja muito importante é a questão da estrutura, de você organizar suas histórias dentro de um princípio, de uma ordem, ou seja, de uma estrutura arrumada, lógica. Então, previamente é necessário que você pense como eu vou contar essa história, onde eu quero chegar com essa história, o que é que aconteceu durante o personagem, vamos dizer, que seja, no caso, que seja eu mesmo durante essa história, que vai trazer alguma revelação, alguma coisa que cause um impacto ou uma mudança significativa na vida da pessoa que ouve. Por que ela vai parar para me ouvir? Então é importante que você estruture isso de uma maneira atraente, que realmente chame a atenção e que seja, claro que, bem pensada anteriormente. Outra questão que ele coloca é sobre ensine o que você sabe. Muitas pessoas ficam com medo. Eu vou falar sobre tudo, então como é que essa pessoa depois, por exemplo, vai querer comprar algum produto meu, vai querer fazer alguma coisa que eu possa monetizar o meu trabalho? Quanto mais você está disposto, na verdade, a ensinar, mais as pessoas vão estar próximas a você. Então é importante que você entenda que existe, inclusive, a questão da reciprocidade. As pessoas, quando percebem que você está doando o seu conhecimento, por exemplo, de maneira gratuita, elas internamente também acabam colocando dentro delas um sentimento de que elas precisam ser recíprocas com você. Necessariamente não pagando algo a você, mas compartilhando as suas postagens, curtindo os seus vídeos, assistindo, acompanhando o seu trabalho, para que futuramente, caso ela venha, por exemplo, a se tornar consumidora daquilo que você produz em termos de trabalho, ela possa vir a consumir. Mas tudo isso é uma questão de processo, ou seja, isso não acontece. Vi hoje aquela pessoa, achei legal o trabalho dela, vou comprar. As coisas não funcionam assim. É preciso criar um relacionamento. E durante esse processo, é importante que você faça todas as suas postagens, a apresentação do seu trabalho, a apresentação do seu processo de maneira intencional. E que você, de fato, vá conquistando as pessoas e se conectando a elas. Então, ensine o que você sabe. Não tenha medo. Por quê? Porque você é a pessoa que é especialista. Você é a pessoa que, de repente, tem anos de experiência naquele assunto. Mesmo que uma pessoa venha fazer algo que você ensinou, não significa que ela será você, porque você tem suas características únicas, então você não precisa se preocupar com isso. Alguém sempre aprendeu alguma coisa com alguém que já tinha feito antes. Que essa pessoa que vem depois pode ser melhor, pode ser igual ou nunca vai conseguir atingir aquilo que ela gostaria de ter feito com base naquilo que ela observou antes.
Então isso aí é muito relativo, mas esteja sempre disposto a ensinar. Não viva na sua bolinha, isso aqui só quem sabe fazer sou eu, isso aqui só quem pode fazer sou eu, porque esse tipo de comportamento repele pessoas e não atrai pessoas, tá bom? Uma outra questão importante aqui é que não se torne spam humano. E o que é o spam humano? O spam humano é aquela pessoa extremamente negativa, aquela pessoa que só pensa em si mesma, ela não tá nem aí pro trabalho dos outros, para o que as pessoas produzem. Ela pouco se importa com isso. Ela só quer que você, por exemplo, compre aquilo que ela oferece. Ela só quer que você assista os vídeos que ela faz. Ela só quer que você apoie o trabalho dela, compartilhe o trabalho dela. Porém, ela é extremamente fechada, trancada, no sentido de fazer isso que ela quer que os outros façam com ela, com os outros. Então, esse spam humano é essa pessoa. É essa pessoa que gira tanto em torno de si mesma, tá tão preocupada consigo mesma, que é incapaz de alguma forma, estar em sintonia ou colaborando com as pessoas ao redor. O autor chama essas pessoas de spam humano. E aí tem uma citação aqui que eu acho interessante para a gente refletir, que diz assim: elas só querem correr atrás, querem a parte delas aqui e agora. Aliás, elas não querem correr atrás, elas só querem a parte delas aqui e agora. Não se interessam por outra coisa senão por elas mesmas, tá bom? Então ela não está preocupada em passar pelo processo de construção. Não, ela quer o aqui e agora, ela quer só ganhar. E ela pouco se importa com as pessoas que estão ao redor dela, tá bom? Então vamos evitar aí os spams humanos. Se você identificar aí, não se torne essa pessoa e também saiba lidar com elas de maneira inteligente. Uma outra questão é: você quer corações, não olhos. Olha, se você hoje tem um trabalho e você não coloca o seu trabalho numa rede social, praticamente você meio que está invisível. Hoje muitas coisas giram em torno dessa visibilidade que é dada pelas redes. Mas aí, quando ele coloca assim, você quer conquistar corações, é porque você não precisa só ficar mostrando resultados, mostrando o que você faz. Muito mais do que isso, é você se conectar com o outro para que ela pare um tempo ali e lhe escute e lhe veja, e veja sentido naquilo que você quer. É fácil encontrar muitas pessoas que valorizam o que você faz? Provavelmente não. Mas existem sim pessoas. Elas não precisam ser muitas, elas só precisam ser as pessoas. E são com essas pessoas que você tem que se preocupar. Não se preocupe com as pessoas que ficam criticando o seu trabalho, mas elas não estão nem interessadas nisso. Só estão ali só para, muitas vezes, te depreciar, te desmerecer, te colocar para baixo, te colocar como uma pessoa incapaz. Mas, de repente, elas nem sabem o que você faz, elas nem acompanham o processo daquilo que você coloca. Então, assim, não adianta você ficar se preocupando com o julgamento alheio, com o que fulano pensa a respeito do que eu faço. Muitas vezes, dando até mais atenção a esses comentários negativos do que aquelas pessoas que valorizam e que te elogiam e que dizem: nossa, que legal que você faz. Eu aprecio, eu valorizo, eu acho interessante o seu trabalho. Então, foque nas pessoas que você precisa se importar. Se importe com as pessoas que merecem a sua atenção. E não ligue para as pessoas, ignore totalmente essas pessoas que não têm nada a ver com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, com a sua forma de trabalhar e de apresentar o seu trabalho. Então, você precisa se conectar com quem está próximo a você, com quem tem algo a agregar para você, e não com essas pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Vamos aprender a fazer isso, para não, vamos dizer assim, para não ficar triste, para não ficar achando que ninguém valoriza. Não, vai ter sempre alguém sim que vai valorizar aquilo que você faz, tá bom? Vamos confiar aí nisso. Uma outra questão que é importante é que, se quer ser interessante, ele coloca o autor, né? Tem que ser interessado. Então, é aquela coisa, se você quer ser interessante para as pessoas, seja a primeira pessoa a se interessar também por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas falam, por aquilo que elas gostam. Eu falo do teu público, eu falo da tua audiência. O que é que essa tua audiência necessita? Quais são as dores, quais são os desejos, o que é que elas pensam? Como é que elas têm interpretado e observado o seu trabalho? Você precisa aprender a ouvir também, não só falar, não só apresentar, mas também ouvir o que elas têm a dizer. Então, quando você quer ser interessante, você precisa também ser uma pessoa interessada, tá bom? Outro ponto muito interessante que ele coloca aqui é sobre o teste do vampiro.
E o que é que o teste do vampiro? Ele coloca quem você deve ter na sua vida ou deixar fora dela. Então, se o vampiro ele vai sugando sua energia. Sabe aquela pessoa que basta, sei lá, 10 minutinhos de conversa com ela, você já se sente cansada? Porque é tanta gente negativa, é tanto pensamento negativo, é tanta coisa ruim que você fica angustiado, parece que aquela pessoa vai sugando toda a sua positividade, parece que ela vai passando, puxando tudo que é seu, você se sente cansado. Chegou com essa pessoa nesse nível, gente, é o vampiro, corre dele. Corre do vampiro, coloca aí um cordão de alho, faz qualquer coisa, mas corra de pessoas assim. Porque elas vão sempre te colocar para baixo. Elas já estão para baixo, a energia delas já é bem baixa e elas vão fazer questão de te colocar no mesmo lugar que elas. Porque na verdade são pessoas o quê? Infelizes. E o infeliz, ele não fica feliz com a felicidade alheia. Muito pelo contrário, ele fica mais triste ainda quando alguém está feliz. Quando a pessoa não é mal resolvida, quando a pessoa tem maledicência dentro de si, ela não consegue se satisfazer com o sucesso do outro. E aí ela começa a criar umas histórias, umas picuinhas, né? Criar umas situações desagradáveis, só para te deixar, com energia baixa. Então, vai para lá, vampiro, né? E vida que segue. Uma outra questão muito interessante aqui é que fazer encontros no mundo. Então, é importante que você não tenha só relação com essas pessoas na parte virtual. Se você tiver uma oportunidade de conhecê-las presencialmente, de saber quem elas são, eu falo, claro, né, as pessoas confiáveis e mais próximas a você, que acompanham o seu trabalho, é muito importante que você promova esses encontros, porque ainda mais você vai consolidar essa conexão que é tão importante para que você possa mostrar o seu trabalho para o mundo. Outra coisa, aprenda a apanhar. É, isso mesmo, ele coloca, não tente se esquivar de críticas, saiba lidar com isso. As críticas vão sim aparecer. Pessoas negativas que vão tentar te colocar para baixo, vão sim. Não se esquive, simplesmente delete, simplesmente não coloque isso dentro da sua mente, sugando sua energia e te tirando do seu foco. Você precisa aprender a apanhar, você precisa aprender a lidar com essas críticas. Pouco importa o que essas pessoas têm a dizer, elas não precisam significar nada. O que elas falam não precisa ter um significado para você. Não precisa ficar essas falas te atormentando e te tirando daquilo que você quer realizar. Então, aprenda a apanhar, saiba a lidar com isso, saiba, porque você não vai, nunca agradar todas essas pessoas no mundo. Isso não vai acontecer. Então, sabendo disso, você já tem que estar preparado para ouvir elogios, que é muito bom, obrigado, a gente fica muito feliz, mas também ouvir críticas. Ok, retire das críticas aquilo que de fato você veja que tem sentido para que você possa aprimorar. Das que não faz sentido nenhum, bye bye, né? Pro vampiro. Uma outra questão é, não alimente os trolls. E aí, muitas vezes, a pessoa fica o quê? A pessoa só falando coisas que não te agradam e aquilo vai tirando a tua paz. Você fica remoendo aquilo, pensando naquilo o tempo todo. Gente, quantas pessoas talentosas, que têm um trabalho super interessante, que iam fazer muita diferença na sociedade, na vida das pessoas, acabaram desistindo no meio do caminho só porque alimentou os trolls. Só porque ficou lá, com aquilo na cabeça, minando a sua potência, minando a sua capacidade de mudança. Essas pessoas que desistiram, elas deram ouvidos aos trolls, e os trolls ficaram cada vez maiores e mais fortes, e elas ficaram cada vez mais ali, murchando, diminuindo, se apagando. Então não permita que isso aconteça, não deixe que as pessoas tirem a sua paz. Você precisa se blindar disso, né? É necessário ter inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é muito importante nesse sentido. Porque você acaba aprendendo a filtrar, a se proteger, a só colocar para dentro de si o que de fato vai fazer a diferença para você. Porque o que não faz, você descarta, você ignora. É todo um processo de construção, mas um processo que é extremamente inteligente para que você possa não só utilizar no momento em que você apresenta o seu trabalho, mas que você possa utilizar na sua vida como um todo, nas suas relações familiares, nas suas relações profissionais, né? Enfim, onde quer que você esteja, acadêmicas, onde você estuda, como é que você tem lidado
com o olhar do outro, com a fala do outro em relação a você. Isso é tão importante assim, a ponto, inclusive, de te tirar do teu rumo, de fazer você desistir, de te deixar tão angustiado que você realmente passa até a desacreditar de si mesmo. Acreditem, vocês precisam aprender a acreditar em si mesmos. Faça chuva, faça sol, o mundo desmoronando ao seu redor. Eu acredito em mim. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei qual é a minha missão. Pode ser que não haja um reconhecimento hoje como eu gostaria, mas eu sei que futuramente as coisas vão vir, porque tudo é o seu pensamento. Você acredita realmente em você? Na força que você tem para a mudança? Se você tiver isso bem claro, bem organizado na sua mente, você não vai precisar se preocupar com nada ao seu redor que tire você do seu foco. Agora você precisa ter foco, você precisa acreditar. Senão, aí você vai estudar como melhorar esses aspectos para que você esteja preparada para realmente mostrar o seu trabalho nas redes sociais e conseguir chamar a atenção das pessoas, atrair pessoas que congregam, que agregam e que têm algo a compartilhar com você. Porque se você já começa com pensamento negativo, é muito fácil que você já vá atraindo justamente o que menos você quer, o que mais você tem medo, que são essas pessoas que vão querer minar a sua potência. Não permita que isso aconteça. O autor trata dessa questão dos trolls aqui. E ele fala sobre a questão do venda-se, apoie o sucesso das pessoas. Então ele coloca, não fique com ciúmes quando as pessoas de quem gosta fazem um bom trabalho. Comemore a vitória delas como se fosse a sua. Gente, isso é uma mudança de mentalidade. Quando você comemora com os outros, você também atrai para você coisas boas. Porque genuinamente você está feliz com o sucesso das pessoas ao seu redor. O mundo não gira em torno de você, só você tem que ser o astro-rei, estrela, né, brilhante no mundo. Existe prosperidade e abundância para todas as pessoas. Agora, nem todas as pessoas sabem fazer uso adequado através de uma mentalidade equilibrada para conseguir alcançar essa abundância que tanto sonha. Porque ele passa mais tempo desejando abundância, mas ao mesmo tempo, mais tempo ainda reclamando e sendo ingrato com as coisas que tem. Então, só esse perfil de ingratidão, de pensamento negativo, já inibe, já atropela, já impede a possibilidade de você ser abundante. Então, é mentalidade. Atraia coisas boas, pensando coisas boas, vibrando com alegria. Agradecida não só pelo seu sucesso, mas agradecida pelo sucesso das pessoas ao seu redor. Seja feliz com a felicidade também dos outros. Isso faz muita diferença. Tá bom? Uma outra questão aqui é, compre agora ou me contrata. Ele fala assim, ó, não adianta você ficar dizendo, você vai comprar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Pode ser que a pessoa nem ligue para você. O autor coloca que ele prefere ser bem objetivo. Então, quando ele está lá organizando os livros dele, ele tem um site dele. Inclusive, ele fala que é importante que você tenha um site, que você tenha um domínio, que você possa realmente não ficar, vamos dizer, dependente das redes sociais, porque hoje ela existe, amanhã ela pode acabar. E aí, todo o seu trabalho, tudo que você construiu durante tanto tempo pode ficar perdido. Como aconteceu com o Orkut, né? A gente viu que o Orkut saiu aí de circulação. Então, ele diz, então é importante que você tenha o seu site, você tenha o seu domínio, vá colocando ali seu conteúdo, você vai registrando, o seu histórico é seu, não tem como ninguém, né, tirar aquilo que você construiu no seu site. Então, é outra dica bem importante para que você possa realmente arquivar de maneira segura toda uma construção de um trabalho que você vem desenvolvendo. Outra parte aqui interessante é, mantenha uma lista de e-mail. Muita gente diz, mas e-mail, ninguém nem liga mais para isso. Pois é, minha gente, pessoas que hoje são muito milionárias, ganharam muito dinheiro justamente trabalhando com os e-mails. Então, não os ignore. Faça a sua lista de clientes, de pessoas interessadas no seu trabalho. Saiba quais são os e-mails. Comece a utilizar, inclusive tem o e-mail marketing, né, que é um recurso, uma ferramenta que você pode utilizar para realmente divulgar aquilo que você pensa. O autor, inclusive, coloca que uma pessoa, praticamente todas as pessoas têm um e-mail.
E mesmo que ela não tenha interesse de ler o seu e-mail, só no momento que ela vai precisar colocar, sei lá, excluir o seu e-mail, ela já vai ter que parar para ver que você mandou um e-mail. Então, é uma técnica muito importante, muita gente não usa, achando que é uma coisa que ficou para trás. Realmente a gente sabe que já faz bastante tempo que o e-mail é utilizado, porém muito eficiente em termos de propagação e de divulgação do seu trabalho. E aí ele coloca aqui que é importante que você tenha uma lista de e-mail. Outra coisa, tá vendo que tá tendo muito comentário, que você não tá desagradando, tem uma pessoa X que você nem conhece, ou alguma pessoa X que te conhece, que fica entrando no teu perfil para tirar a tua paz, faz o seguinte, bloqueia. Tá bom? Não se preocupa com isso. Tem alguma coisa que tá te incomodando? Desativa o comentário. Aí ele coloca assim, quando você vai no museu, você vai fazer uma apreciação, porque esse livro, ele fala, ele tem como público-alvo principalmente os artistas, né? Mas é algo que a gente pode aplicar, inclusive para a questão dos empreendedores de modo geral, porque não deixa de ser o seu trabalho, né? Aquilo que você faz. Pode ser o seu serviço que você apresenta. Como é que você tem conseguido mostrar o seu serviço nas redes sociais? Por isso que você consegue aplicar muitas coisas, tá bom? Deixa eu olhar uma coisa aqui, ó, que é faça mais trabalhos. Trabalhos para você, passe adiante, ele coloca aqui, gere oportunidades, ou seja, passe adiante o que você sabe, compartilhe o que você conhece, gere oportunidades para as pessoas. Elas precisam ver que aquilo que você faz vai, de alguma forma, gerar algum tipo de oportunidade para elas. E isso aí faz com que elas realmente valorizem mais o seu trabalho. Um outro ponto aqui foi a questão do saber administrar o tempo e dar atenção ao seu trabalho. Quando você ainda não tem uma demanda muito grande de clientes ou de pessoas interessadas naquilo que você faz, é evidente que você consegue administrar de uma maneira muito mais tranquila a atenção que você dá a essas pessoas. Quando vai se tornando algo maior, você precisa reservar um tempo para que você continue dando atenção às pessoas. Então, se alguém comenta na sua publicação, te faz um elogio, diz que gostou do vídeo, é importante que você interaja com ela. É importante que ela se perceba notada, aquela pessoa prestou atenção em você no meio de uma multidão nas redes sociais. Quantos outros perfis e convites ela não teve, mas ela parou no seu post para fazer um comentário. Então é importante que você dê atenção a essa pessoa porque ela te deu atenção. Sabe a questão da recíproca? Ela tem que existir. Você não está ali só para receber, você precisa se doar também. Então, quando for uma coisa que chegar ao ponto de uma demanda maior, é importante que você reserve um tempo específico para fazer isso, tá bom? Mas nunca deixe de dar atenção às pessoas. Ele, inclusive, coloca aqui muitas coisas que ele recebe, perguntas, ele responde e ele costuma depois publicar no site dele. Então, as pessoas vão lá e depois veem que foram respondidas. Hoje ele, claro, tem uma caixa de entrada com muitos e-mails, né, de pessoas querendo saber sobre ele, que ele se tornou uma pessoa conhecida. Inclusive, foi ele que publicou também Roube como Artista, que é um livro muito conhecido também. Mas, quando você chega nesse ponto, é importante que você sempre destine um tempo para dar essa atenção, ok? E uma outra questão aqui é que fique por dentro. Não desista do seu programa, do seu negócio. Não desista nunca. Ai, tá ruim, ninguém nem liga, ninguém nem pergunta nada sobre o meu trabalho. Espera, as pessoas certas vão chegar. Você só precisa ser constante. Na verdade, as pessoas que conseguem ter um sucesso na internet, elas conseguem porque elas foram constantes. Você vê aquela pessoa hoje com não sei quantos milhões de seguidores. Aquela pessoa não começou ontem, gente. Aquela pessoa começou há anos atrás. Aquela pessoa, de repente, passou pelas mesmas dificuldades que você está passando hoje. Mas qual é a diferença entre aquele que tinha muito talento e ficou no caminho e aquele que tinha talento, ou nem tanto talento assim, mas conseguiu chegar lá na frente? Ele persistiu, né? Então, ele continuou ali. Você tem que o autor coloca isso também, né? Austin, ele fala, você precisa ser um eterno aprendiz, você tem que estar sempre em busca de aprendizado, sempre aprimorando. No entanto, é algo que é importante considerar, ele coloca que você não precisa ter excesso no sentido de, só vou publicar, só vou fazer se for perfeito. Não. Você precisa apresentar o seu trabalho, mesmo que seja com o seu celular, não precisa ser de última geração, iPhone para lá, não precisa. Você só precisa mostrar.
Mostre. Depois, com o tempo, aí as coisas vão melhorando, você vai conseguindo mais equipamentos, você vai refinando o seu trabalho, mas é importante que você faça e que você não desista. Tá bom? Porque até aquele que é o famoso hoje, um dia foi um anônimo. Ninguém já nascia famoso, grande talento. Você pode ser filho de artista, mas o filho de artista não é artista, não é? Então a gente precisa, o próprio filho do artista precisa galgar, né, o seu caminho, precisa passar por um processo de aprendizagem para que ele possa ser alguém além da fama dos pais, por exemplo. Então, o livro é muito bom nesse sentido. É um livro curto, né? Você lê rápido. Ele, inclusive, tem algumas imagens que são bem legais, assim, que são recortes, palavras que fazem a gente refletir um pouco sobre como a gente pode se posicionar enquanto empreendedores ou pessoas que prestam serviços, pessoas que querem mostrar o seu trabalho, dependendo de você ser um artesão, uma pessoa que trabalha com unhas ou enfim, seja lá qual for a sua profissão. E você quer mostrar o seu trabalho, você precisa sim atentar para alguns pontos que de repente você não está fazendo, nem tinha pensado nisso, mas que vão começar a fazer a diferença na apresentação do seu trabalho para o mundo. Então agora eu já vou me despedindo. Se você estiver assistindo pelo Instagram, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente possa aumentar a nossa comunidade de leitores proficientes. O perfil tem essa missão, esse é o meu propósito, é o propósito do meu trabalho. E amanhã nós temos Quinta Eu Te Conto, que é sempre uma live que eu faço com a leitura coletiva do conto e também de análise. Então aguardem pelos stories que eu sempre coloco lá qual vai ser o texto analisado. E uma outra coisa muito importante, quarta-feira que vem tem mais, viu? Outro livro, porque eu leio um livro por semana. Eu leio um livro por semana. Então, se eu consigo, você consegue também, se organizando, administrando bem seu tempo. Se tiver alguma dúvida de como administrar o tempo, pode mandar um direct para mim, que eu te ajudo. Eu quero te ajudar a se tornar um leitor cada vez mais proficiente, porque a leitura, ela realmente transforma a vida, transforma a nossa mente, tá bom? Nos deixa mais preparados para viver a nossa plenitude, seja lá em quais forem os contextos nos quais a gente esteja, né, ali, nós estejamos ali introduzidos. Então, gente, muito, muito, muito obrigada. Se está assistindo no YouTube, não esquece de dar um like, compartilha, né, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Beijo, meus queridos, e até a próxima!